meu Senhor. O Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Nada há nesse mundo que não possas fazer. Eu me entrego a teus santos pés. Por favor, salva. Olá a todos. Deixa eu só acertar aqui. Ok. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Nós fazemos todos os dias, de segunda a sexta, das 6h33. Dura mais ou menos 1 hora. Essa mensagem diária é para que a gente tenha duas coisas. Primeiro, é que a gente aprenda um pouco mais, que a gente abstraia um pouco mais, que a gente desfrute um pouco mais dessa vida, que a gente possa colocar um pouco mais de tempero. Na verdade, esta vida e tudo que acontece nela é um presente tão grande, tão grande. E ela não foi feita, essa vida não foi feita para sofrer. Não foi esse o propósito quando o Criador fez todas as coisas. Tudo isso que a gente conhece, tudo isso que a gente vê. Eu olho nessa direção porque eu tenho uma janela de vidro. E eu vejo um pedaço do céu, eu vejo prédios. Eu tenho uma visão aqui sentado do meu escritório, na sala de cursos. E consigo ver que esta vida é bela demais. E o que me possibilita ver que ela é bela demais é minha visão interior. É o que eu aprendi. Eu aprendi a meditar quando eu tinha 18 anos. Lá nos idos de 1973. E a partir daí foi todo um processo, toda uma jornada de conhecimento, de autoconhecimento. Toda uma jornada onde eu pude ir descobrindo a beleza e a importância das informações reais. Nós não temos ideia. Não temos ideia. Quando a gente começa a trilhar esse caminho, do que a gente vai descobrir, do que a gente vai experimentar, de quanto a nossa vida muda. Você continua tendo experiências como eram antes? Sim, as mesmas. Nós temos em nós emoções. Essas emoções que nós temos, elas foram feitas para este corpo. E as emoções continuam. O que difere é o que te faz emocionar-se. Quais são as coisas que você se permite sorrir? Quais são as coisas que você se permite sofrer? Se é que você tem que sofrer por algo, se é que você tem que rir, se é que você tem que extasiar-se, que sejam por coisas que valham a pena. Mas espera aí, você vai escolher as coisas para se emocionar? Você vai escolher as coisas para ser feliz? Não! Não é uma escolha, é uma consequência. Quando você começa a descobrir o que você é,
Tantas coisas mudam, tantas coisas. Tantas coisas que você não dava valor e descobre que tem valor. E tantas coisas que você acreditava ter tanta importância, muda. Da mesma forma, coisas que te faziam feliz, você descobre que você consegue ser feliz com muito menos, muito mais intensamente, e consegue ser feliz com coisas que você nem imagina que eram possíveis. E coisas que te faziam sofrer, não te fazem mais sofrer. Não que os sentimentos mudem, os sentimentos continuam. As emoções continuam. Elas fazem parte importante deste corpo. Mas mudam. Coisas que te faziam sofrer não te fazem mais sofrer. Existe uma coisa, eu não gosto muito dessa palavra, que fica meio estranha, mas as pessoas chamam isso de evolução. Evolução da alma. E é muito... A gente vai precisar falar sobre isso. Eu vou até anotar aqui, ok? Evolução da alma. Provavelmente amanhã a gente vai falar sobre isso. Mas a ideia é que você descubra dentro de você como você ser realmente feliz. Como você pode ter acesso ao tão cantado livre-arbítrio e escolher um lado. E a escolha desse lado, ela vem com sede, não de outra forma. Sabe, não é uma coisa racional. É preciso que você escute, é preciso que você tenha acesso a pessoas que conhecem, que vivem isso. E de repente essas pessoas falando dessa experiência, falando do que elas veem, do que elas sentem, do que elas percebem, da vida que é, você possa despertar uma sede. Você possa despertar esse sentimento de eu quero. E tantas coisas são ditas como mensagem, como parábolas, metáforas, para que você pouco a pouco vá caminhando nessa direção. E esse caminho nessa direção pode ou não incentivar, cutucar sua busca. E de repente tua sede pode te levar a ter essa experiência, que esse é o propósito. Esse é o propósito. Que você caminhe conscientemente nessa direção. Hoje, eu prometi na sexta-feira que a gente ia aprofundar um pouco mais. Por que aprofundar um pouco mais? Porque é assim que a gente caminha. Você tem todas as minhas lives gravadas nessas mídias sociais e você pode assisti-las todas. Você tem aí um monte de reels, você tem aí um monte de stories, você tem aí um monte de vídeos curtos.
para você assistir quando você não tem tempo. E você tem essas lives que são completas, que tem 1 hora de duração, para você assistir realmente dentro do teu carro, para você assistir no tempo elegível, no tempo que você decide, eu vou ouvir essa mensagem por completo hoje. Ok. Eu vou falar sobre 2 temas hoje. Muito rapidamente. Não vou dar aula sobre isso. Não é esse o papel das lives. Para isso eu faço cursos. Para isso eu montei uma academia há muitos anos. Esta sala, onde eu faço as lives, eu tenho uma academia. É a sala da academia, é o escritório da academia. Como essa academia eu dou aulas presenciais, elas têm que ser num raio. As aulas presenciais têm que ser num raio de 50 quilômetros, 30 quilômetros, até menos, 15 quilômetros. Ou na própria cidade. Essa academia, para ter aulas presenciais, fica em São José dos Campos. Quem quiser saber realmente o endereço e entrar em contato comigo, vocês têm o meu número, que é o número exatamente do WhatsApp, para que vocês possam interagir comigo. Se vocês me seguem nas redes sociais, as minhas redes têm meu endereço, o endereço da academia, que é o endereço da minha casa. Eu moro na academia, ou a academia fica em casa. Existem aulas online, existem cursos online, que eu faço também. Tudo isso vocês podem ter informações nas redes e exatamente conversando comigo pelo WhatsApp. As lives foram, foram e é uma forma de atingi-los, de chegar a você, de que essa mensagem possa atingir o maior número de pessoas. E uma forma das pessoas que não me conhecem, ou que não me conheciam, passem a ter contato comigo, a descobrir o que eu penso, como eu penso, a experiência que eu tive, e o que eu posso dar a elas de mensagem, direcioná-las a essa experiência. Essa é uma experiência que sempre acompanhou quando um mestre caminhou nessa terra. É uma chance de você saber o que significa isso. E sair desses véus, tirar esses véus que impedem as pessoas, que escolheram, que são consequência de um lado do livre-arbítrio, para caminhar do outro lado do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma escolha. Adão fez essa escolha quando ele decidiu ver o mundo por si mesmo, descobrir o mundo por si mesmo, tirar as conclusões de como é essa vida por si mesmo. Quando ele fez isso, ele escolheu um lado do livre-arbítrio. Quando ele escolheu esse lado do livre-arbítrio, está escrito nas Escrituras, né? Escrito nas Escrituras é legal. Está nas Escrituras dizendo assim: agora você vai ter essa experiência. Você deixará o paraíso, irá ter que trabalhar para conseguir teu sustento com o suor do teu rosto. Você não mais me verá, não mais terá contato comigo.
porque você não precisaria disso, porque você escolheu esse lado. Gente, isso é uma metáfora. Isso é uma metáfora. A vida foi feita de tal forma, a perfeição, como obra de arte, onde você pode viver essa vida de acordo com suas escolhas, com os caminhos que você mesmo traça. E esses caminhos são influenciados pelas pessoas. Você vai criando uma identidade, vai existindo nesse mundo. E por ter criado essa identidade e existir nesse mundo como escolha, você não tem, você não precisa, mas poderia, seria prazeroso se você quisesse agradecer, ter gratidão por esse Criador. E mesmo que você olhe, existindo nesse mundo, mesmo que você olhe todas as pessoas, todas as coisas, todas as formas dessa natureza, e você, por causa da sua criação, você sinta gratidão e você possa ter esse sentimento de obrigado, meu Deus, por ter me criado, por ter feito tantas coisas e ter me proporcionado viver neste mundo, pelo tempo que estou aqui. Existe um outro lado, que é ainda melhor, que é quando você quer caminhar na direção do autoconhecimento, caminhar na direção de existe um Criador. Sabe, você tem a experiência do filho que sai de casa, a experiência de Adão. E você tem a experiência do filho que volta para casa. O que é a experiência do filho que volta para casa? É a experiência daquela pessoa que de repente fala: faz tanto tempo que eu não vejo meus pais. Eu saí de casa tanto tempo e não convivi com eles, não desfrutei da presença deles. Muita gente teve esse sentimento ontem. Ontem foi Dia das Mães. Muita gente teve o sentimento de estar com suas mães. Muita gente teve o sentimento de não estar com elas. Mas, e no caso do livre-arbítrio, não significa que Deus vai morrer e você não vai poder estar com Ele mais. Mas significa que teu tempo vai sendo abreviado. Você talvez já não tenha tanto tempo de voltar para casa e desfrutar essa vida com Deus. Desfrutar essa vida na companhia de seu Pai original. Daquele que criou não só o seu corpo, mas criou o corpo do seu pai. Criou o corpo do teu avô. Criou o corpo de todas as pessoas que você conhece. E criou tudo o que você conhece. Você se lembra de que existe algumas pessoas que dizem assim: a religião e ciência se complementam? Você já deve ter ouvido também, ou lido, de que são a mesma coisa. Na verdade, as duas são a mesma coisa. Mas existe uma terceira, ok? E é disso que importa. Mas o que é a religião e o que é a ciência? A religião nasce. Eu estou falando que existe uma terceira, ok? Eu ainda tenho 6 minutos para explicar isso que eu estou falando agora. Depois eu vou entrar no tema da live de hoje.
você tem a religião. O que é a religião? A religião é aquele caminho que é o caminho das pessoas que querem entender. E então o que elas fazem? Elas pegam e procuram um mestre. E quando elas estão na busca, na procura desse mestre, elas querem ler os livros que eles escreveram ou ler os livros escritos pelas pessoas que o conheceram. Os mais importantes livros, que é isso que quer dizer a palavra Bíblia, né? Um livro, o livro, que é exatamente o testemunho das pessoas que conheceram esse mestre. Isso é uma escritura. Tudo aquilo que as pessoas escreveram sobre esse mestre foram das pessoas que o conheceram, que conviveram com ele. Por exemplo, os apóstolos. Os apóstolos de Cristo, como exemplo, eles escreveram, porque naquela época não havia como deixar escrito, deixar registrado o que eles conheciam, a não ser que eles mesmos sentassem e escrevessem sobre isso. Não tinha uma rede de TV, por exemplo, que fizesse a retrospectiva dos acontecimentos, os documentários. Os documentários da época eram feitos exatamente pelas pessoas que tiveram experiência. Elas tinham que documentar, se tivessem conhecido alguma coisa que valesse a pena. E isso se tornou o que a gente conhece hoje como as Escrituras. Toda religião tem suas escrituras. Toda religião segue as mensagens que estão contidas nas Escrituras. Todas as religiões seguem pessoas que interpretam as mensagens escritas nas Escrituras. Todas as pessoas fazem isso. Todas as pessoas religiosas se sentam, imaginam, sonham e vivem sua fé, baseada nessas escrituras. Essas pessoas, para ter vazão, para sentir mais essa fé, elas pegam e constroem templos, constroem igrejas, monastérios e por aí vai. Para poder racionalmente agradecer e procurar seu Criador, procurar a experiência de seu Criador. Essa é uma vertente. A outra é a religião, a outra é a ciência. Essa é uma outra forma. E por que eu digo que é a mesma coisa? Porque é a busca do homem da mesma forma. Onde as escrituras do homem, as escrituras do cientista, são o que eles chamam de os elementos desse mundo. O que eles chamam de os fatos. Então o que eles fazem? Eles pegam a matéria e começam a entender essa matéria. Porque eles querem saber como tudo isso começou, como tudo isso vai terminar, como é que as coisas se transformam, do que é constituída a matéria, do que é formado os elementos desse mundo, esses menores partículas, do microcosmo ao macrocosmo. Tudo isso que o ser humano busca
Ele está tentando entender como ele foi formado, como tudo foi formado. Como ele foi formado. E da mesma forma que a religião, ele se maravilha, ele aprende a ter fé na sequência dos fatos, nos ciclos da matéria, no tempo. E em tudo isso, você usa o teu racional. Para tudo isso, para a religião e para a ciência, é o ser humano usando o seu raciocínio para descobrir, entender, agradecer, se maravilhar, ter fé num poder criador. Veja ele, esse poder criador, da forma que é o seu caminho. O plano mental de entendimento, de autoconhecimento, é o mesmo, se o caminho for religioso ou científico. É o ser humano entendendo a si mesmo, no meio do universo. Ok, pessoal? E o outro, que eu falei que havia um terceiro. Esse é o tema de hoje. É o da experiência. Aí não é mais o caminho das pessoas que estão lendo sobre. Não é mais o caminho das pessoas que estão estudando em laboratórios de todo tipo. Descobrindo sobre a matéria. Mas é o caminho da experiência. É o caminho daquelas pessoas que tiveram uma iniciação no mundo da realidade. Então elas puderam compreender que tudo é a mesma coisa. A ciência e a religião são a mesma coisa. E o terceiro caminho é você. Quando tem o livre-arbítrio, você escolher o lado de voltar para casa. O caminho inverso de Adão. E aí o que acontece, o que muda, o que faz com que tudo muda. Tudo muda. A tua percepção sobre a ciência, a tua percepção sobre a religião, elas continuam. Gente, você só descobre porque elas são como são. Agem como agem. Porque as pessoas vivem como vivem. Nas suas formas de decidirem inconscientemente como seriam suas vidas. Mas essa forma, essa outra forma, é a forma daquelas pessoas que conheceram a verdade. É a forma daquelas pessoas que foram iniciadas. É a forma daquelas pessoas que tiveram a bênção, uma das bênçãos dessa vida, que é poder ter o conhecimento. Que realmente puderam conhecer o que é chamado de Raja Yoga, o caminho da luz, o caminho da verdade. E essas pessoas sabem o que viram
conhecem e experimentam o que está nos bastidores da criação. Aquilo que nunca nasceu, que nunca vai morrer. Conhecem porque é dito onipresença, onisciência e onipotência. A origem disso. Por que Deus existe? Não é uma teoria. Porque para elas é uma experiência. E por que tudo muda? Porque exatamente foi essa a promessa. O livre-arbítrio é isso. A experiência de Adão, que é a criança saindo de casa para viver sua própria vida e suas próprias consequências. E a história do filho pródigo, que é Adão voltando para casa e experimentando a volta para casa. E todas as metáforas e parábolas que nasceram disso se tornam verdade. E a forma racional de explicar para uma criança que Deus existe, o céu existe, o inferno existe. E a forma de explicar para um cientista que a luz existe, que a energia que está por trás de tudo existe. E que é como é. E que para a religião é como é. Somente a forma é que muda por causa da visão. Do que você vê quando é iniciado e quando pratica a meditação. Eu vou falar um pouco agora, direto. E todo esse caminho que a gente vai trilhar, ele é o caminho do entendimento. E a razão é que quando você vê, quando você entende, o teu foco muda para aquilo que é mais importante. E quando você muda teu foco, as coisas que te faziam sofrer, as coisas que te faziam ver pequeno, muda e você passa a dar importância para uma coisa melhor, maior, divina. E você descobre que esta vida é maior, perfeita, divina. E tudo começa a mudar. Você já ouviu duas formas. Desculpa. Você já ouviu falar de duas formas de compreender. Uma é a parábola, metáfora. Uma é a forma que a religião vê o poder superior. Outra é a forma que a ciência vê a energia criadora. O vácuo quântico, o nada. O que está por trás da matéria. O religioso vê o que está por trás da matéria, o cientista vê o que está por trás da matéria, e vão descobrindo a sincronicidade, vão descobrindo tudo. O religioso descobre que Deus é pessoal, que você pode ter uma relação com Deus pessoal. E o cientista descobre que a energia, tem seus códigos. E esse código é perfeito. Sabe esses padrões
essa organização que existe por trás da matéria, em todo esse universo, que faz com que a ação e reação, o que os religiosos chamam de a lei do karma, o cientista conhece como ação e reação. Eu vou começar a falar um pouco agora. Este mundo, a forma de começar a compreender, começar a entender como associação é. Você já ouviu falar que este mundo é composto de água, terra, fogo e ar? Esses são os 4 elementos que compõem a matéria. Existem vários tipos de entendimento sobre isso. Mas só para a gente poder ter uma forma de entender tanto a parte religiosa como a científica, a ciência estudando sobre e a religião estudando sobre, fechando as duas coisas. Eu vou falar sobre os 4 elementos mais de uma vez, mais de um dia, não é mais de uma vez, mais de um dia. Você tem os 4 elementos primordiais, que é o que vamos falar hoje, e tem os 4 elementos sutis, que vamos falar amanhã. O mistério, na verdade, ele continuará sempre sendo um mistério, até que você tenha experiência. Quando você tem experiência, deixa de ser mistério, para ser descoberto. E quando você está no caminho da descoberta, tua vida inteira, você descobre. Cada dia, um pouco mais. Você descobre em toda a sua vida que você nasceu para isso, você nasceu para estar aqui nesse mundo. E também ter essa escolha de voltar para casa e viver essa vida com Deus. Viver essa vida sentindo essa experiência e ter essa gratidão dentro do teu coração por tudo ser verdade. A ciência é verdade e a religião é verdade. Tudo é verdade, gente. A religião e a ciência é um lado de Adão do livre-arbítrio. A experiência, partir para a experiência prática, é o outro lado. Porque aí sim, a jornada começa. Aí sim você nasce de novo para uma outra vida. Você já ouviu falar, né? Porque é o que você vê. Você vê nesse mundo água. Você vê nesse mundo terra. Você vê nesse mundo o fogo. E você vê nesse mundo o ar. Vou falar rapidinho. Terra é o toque. Ar é o movimento. É o movimento. Os ares, movimento, ação.
transformação. Fogo é a luz. E quando eu falo fogo, quando isso é colocado dentro da matéria, a palavra fogo, é tudo que se relaciona ao fogo. Entenda isso, gente. A palavra fogo não é que é fogo. É tudo que se relaciona a fogo. Por exemplo, luz. Luz do sol. Entende? Temperatura, calor. Isso se relaciona a fogo. Por quê? Porque se não tiver luz, quando a gente fala luz, gente, eu estou falando luz física. Se não houver a luz física que o sol nos traz, você não poderia ver. Se não tivesse a mistura de tudo isso, você não teria a tua audição, porque a audição é perceber o movimento. Você não teria o tato, que é para perceber a terra. Quando existe a palavra terra, está falando sobre o corpo também. E Deus fez o homem do barro. Isso aqui foi chamado de barro, foi chamado de elemento desse mundo, elemento terra. Então tudo que é sólido, que você pega, que você toca, é chamado de terra. O elemento fogo é tudo. É fogo no sentido de fogo mesmo, de colocar lá aquelas duas pedras, jogar as faíscas e acender a madeira, para ter o fogo, que a gente conhece como fogo, o combustível. Fogo no petróleo, fogo no álcool, que nada mais é do que a seiva da terra. Como a eletricidade. Hoje você não precisa do fogo para iluminar. Você tem eletricidade, nada mais é do que fogo. Tá? A palavra fogo engloba tudo. Então, você pode perceber as coisas porque tem eletricidade. Antigamente você tinha que acender o fogo quando começava a escurecer. Você acendia o fogo para cozinhar, você acendia o fogo para enxergar. A parte elétrica é igual. Você usa a parte elétrica para cozinhar, você usa a parte elétrica para enxergar. É um elemento. Água é tudo que é líquido. Tudo que é líquido é um elemento. Terra, tudo que se pode tocar. Gente, quando Deus, na forma de Jesus, deu aquela mensagem, bebei e comei, e lembre-se, tudo que você come é o meu corpo, tudo que você bebe é o meu sangue. E use isso como ritual para se lembrar de mim e da mensagem que eu estou dando, que isso é o que Deus é. Por que eu estou falando dos elementos, gente? Por quê? Não se esqueça de que você tem 5 sentidos. Você tem a visão, que é o fogo. Você tem a audição, que é o ar. Você tem os elementos que constituem a matéria diretamente, que é a água e a terra. Quando é dito que nós e tudo que você conhece é constituído de 4 elementos primordiais e 4 sutis, mas 4 elementos primordiais é para que você possa ter um entendimento, para que racionalmente você compreenda
a relação entre tudo isso. Eu estou fazendo uma live bem didática, tá? Mas isso vai fazer com que a gente comece a mudar tudo. É o entendimento. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Eu vou precisar que você aprenda um pouquinho agora a abstrair. O que significa abstrair? Não fique racionalizando demais o que eu vou falar. Deixe teu coração entender. Permita que tua alma reconheça. Permita que teu coração entenda. A criação. Lembre-se dos elementos: terra, água, fogo e ar. Os elementos são iguais aos seus sentidos. É dito que lá no céu, naquelas profundezas, eu podia sentir o perfume de Deus. Perfume de Deus. Os elementos, gente, que compõem a matéria, ele não só compõe a matéria, mas ele também é percebido, porque o ser humano tem a forma divina, o ser humano tem a forma perfeita, escolhida, feita por Deus, para poder entender e experimentar a criação e o Criador. Pega essa visão. O corpo humano tem a forma perfeita para experimentar o que está do lado de fora e o que há dentro. Ele tem tudo, cérebro, ele tem tudo para entender e experimentar a beleza da vida das duas formas. Adão de antes, o Adão da volta para casa. E entendam isso, que eu vou dizer agora. E sabe por quê? Esses elementos, terra, água, fogo e ar. Porque Deus é essência. O Deus imortal, aquele que não pode ser visto com a matéria, pode ser conhecido, visto com o inverso da matéria. Dentro de si mesmo, com os mesmos sentidos que você tem para ver o mundo exterior, para ver a matéria. Eles são invertidos numa iniciação. E esse olho se torna um olho divino. Por isso, se teu olho for único, se teu olho for um, todo o teu corpo estará cheio de luz. Aí, dentro de você, você pode ver a luz de Deus. Você pode ouvir os sons, o som que existe aí. Deus mesmo é música, Deus mesmo é som. E você tem um ouvido espiritual. É uma metáfora, mas é real. Você tem uma forma dentro de você. Porque aí, nesse templo do Espírito, nesse templo sagrado do teu corpo, a vida está aí em essência. É para ser percebida a vida em essência. Por isso que esse corpo é perfeito. Aí, você pode tocar e ser tocado em Deus. E aí,
a água viva pode ser bebida. Na mais linda experiência. E por que é assim? Antes da criação do mundo, antes de tudo, quando só havia no universo aquele que nunca nasceu e nunca vai morrer, Deus. Uns chamam de Deus, outros chamam de vácuo quântico, uns chamam de Akasha, outros chamam de o espaço vazio onde contém tudo. O infinito. Ali. Quando não havia ainda a criação. Ele já estava lá. Ele está agora. E ele estará quando a criação deixar de ter os elementos que tem hoje, para voltar aos seus elementos originais, que é a luz, que é Deus. E se você olha, se você percebe, se você consegue abstrair e entender o que eu estou te falando, Deus é luz. Deus existe. E Ele é o ar, não o ar oxigênio. Ele é o movimento. E pasmem, Ele é líquido. Antes da criação, a água estava lá. O sangue de Deus estava lá. Antes da criação. Estará depois e está agora. Por trás, pelos bastidores, racionalmente é impossível. Se você abstrair um pouco, você vai entender o que eu estou falando. Deus é luz, líquido, que em si mesmo há uma música, há um som. E uma forma de sentir o eu superior. Dentro de nós existe o Espírito Santo, porque Deus é Espírito. Isso não é uma metáfora, é real. Dentro de nós pode ser sentido, percebido. Por isso nós temos essa forma humana, ela é a coroa da criação, ela é perfeita para isso, para se conhecer a Deus e para experimentar e viver a experiência de Deus. A perfeição existe. A imperfeição é a perfeição. E por trás da perfeição e imperfeição existe a energia, Deus. Essa experiência é perfeita. Perfeita. E todo entendimento começa a mudar cada vez que você se expõe a essa experiência. Cada vez que você medita, cada vez que você tem contato com isso, muda tudo. Muda tudo. Amanhã eu vou falar sobre os 4 elementos sutis. Esses são os 4 elementos que compõem a matéria. Okay? Os 4 elementos sutis compõem a matéria.
E os 4 elementos primordiais e sutis. Entendam isso agora, por favor. São a exteriorização de Deus. É Deus em formato material. Manifestado. É Deus manifesto. A criação é a manifestação dele. A criação é ele. Não existem duas coisas. Deus e a criação. Não. Existe ele. Em essência e manifesto. Tudo que você conhece, tudo que você vê é ele. Por isso, energia, onipresente, onisciente, onipotente. Por isso Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Por isso Deus é luz, energia. Por isso Deus é espírito. Ok? Ar, pneuma, vida. E você tem a sua parte da matéria. E dentro está a alma, a essência, o espírito. Que é seu verdadeiro ser, que é o que você é. Você é a alma, você não é o corpo. O corpo é a exteriorização do espírito. Esse corpo, uma hora, deixa de existir, os elementos voltam para seus elementos. Mas você é eterno. Você nunca nasceu, nem nunca vai morrer. Você é a alma, você é o espírito, você é a luz. Você é uma partícula de Deus. Não existe separação aí, mas para poder entender. A vida é muito mais, gente. A vida é bela, a vida é maravilhosa. Vamos começar essa jornada, please, por favor, para um mundo melhor, onde não há sofrimento, onde não há confusão, onde não há nada. Nós não vamos conseguir transformar o mundo, mas a gente pode transformar a nós mesmos. Nós podemos melhorar, evoluir, crescer, mudar nosso entendimento para uma coisa divina, porque foi feito para isso. Este corpo, nós mesmos fomos feitos para isso. Para sermos perfeitos. Para vivermos uma vida de perfeição, de paraíso, de beleza, de voltar para casa, nascer de novo. Rapidinho. E o que é a meditação? Como que você pode conhecer esse mundo dentro? Eu só vou explicar como é, mas não ter a meditação agora, ok? Isso é um trabalho que a gente vai fazer, mas vamos lá, gente. A meditação tem algumas fases, tá? Quando você olha o que eu falei no começo, que se chama Raja Yoga, ou Yoga Real, ou a experiência verdadeira da iniciação do divino, da luz, do Espírito. Os mestres, os profetas, fizeram uma divisão da yoga real, da experiência real, ou do batismo, da iniciação, em 4 etapas. Que essas etapas se repetem cada vez que você medita, ok? Não é que você vai atingindo e quando você atinge a segunda, você não volta para a primeira. Não é isso, tá? Não é esse tipo de... São 4 coisas que acontecem na meditação. A primeira
Eu vou falar palavras do yoga, tá? Porque quando você vê meditação, quem mais tem livros escritos sobre isso são os orientais. Eu vou usar a linguagem deles, que todo mundo entende. E eu falo a linguagem e faço a tradução para você entender, sem ter que ser oriental ou ter que ler as escrituras ou qualquer tipo de coisa, que isso não tem nada a ver. Tá? Você pode ler ou não, não importa. A primeira é a abstração dos sentidos. Capacidade de abstrair. Os yogas chamam de pratyahara, mas é a capacidade, é a primeira. E todas as vezes que você for meditar, você precisa disso. Você precisa parar e falar, ok, vamos abstrair um pouco. O que é abstrair? Vamos deixar um pouquinho o raciocínio lógico e permitir perceber. E para que você perceba, você tem que adquirir a postura de ser um observador e não raciocinar sobre. Entende isso? Essa é a primeira fase. Você vai precisar disso. Todas as vezes que você for se sentar para meditar, você precisa parar de raciocinar e perceber. Porque você pode raciocinar enquanto isso, mas deixa para o inconsciente. Deixa que teu inconsciente, que é o observador, né, que ele fique raciocinando lá. Você experimenta. É como quando você vai na praia. Não tem que ficar raciocinando sobre a praia. Você tem que olhar a praia. Deixa teu raciocínio inconsciente falar, uau, que beleza. Mas você tem que olhar a praia. E para que você consiga falar uau, você precisa estar na praia. Você precisa estar lá. Você precisa olhar para a praia. Você precisa sentir. Você precisa se permitir que aquela beleza te absorva. Você precisa se permitir absorver a beleza. Da mesma forma é dentro de você. Okay? Você tem que ter essa capacidade de abstrair. Deixa que fique, você raciocina assim, uau, que deixa que os comentários sejam feitos inconscientemente. Não faça você conscientemente os comentários. Então para de raciocinar. Essa é uma postura, é uma forma que você precisa. Que se chama pratyahara, que é abstrair. Você precisa parar um pouco e se permitir sentir. Por isso que a gente usa permitir sentir, entendeu? É a palavra para associar. A segunda etapa da meditação interna, todas as vezes vai acontecer isso, tá? Você precisa parar, como dizem algumas pessoas, esvazia a mente. Não importa como você use o termo, mas significa relaxa. Prepare-se para observar apenas, perceber apenas. Viver apenas, sentir apenas, okay? Estar aí apenas. Essa é a primeira. Segunda, é que você tem uma experiência dentro. Você vai perceber algo aí dentro. Então você tem que aprender a raciocinar sobre ela e começar a se concentrar nela. Significa, esteja aí. De fato. Para devagar, esteja aí dentro de você. Então, o tempo que você for ficar sentado meditando, deitado meditando, em pé meditando, mas é mais fácil você se sentar. Se você tiver 15 minutos, 20 minutos, 5 minutos, meia hora, 1 hora ou mais, nesse momento, abstraia e se concentre. Se concentre significa foque aí, presta atenção, você vai ficar aí um tempo, depois você vai levantar e fazer tudo que você tem que fazer. Esse é o momento para Deus, esse é o momento para o Espírito Santo, esse é o momento para se conhecer de verdade, para experimentar o que está dentro de você. Então para, dá esse tempo para você mesmo. E concentre-se. Ok? Essa é a segunda parte. A primeira chama pratyahara, ou abstração. Segunda, dharana, ou concentração mental. Terceira fase, está terminando. Terceira fase,
é a fase de dhyana ou a fase de meditar. Aí você consegue meditar. Quando você abstraiu, se concentrou e está. Quando você está aí dentro de você, você está meditando. Então, você está com Deus. Você está. Você tem que ter primeiro acesso à experiência, tá? Não é só o ato. Tem pessoas que usam isso como disciplina. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando de disciplina. Estou falando da experiência verdadeira de meditação. A outra parte, quando você está dentro de você, é que quando está tudo junto, a abstração, a concentração e o estar, quando você consegue relaxar completamente, abstrair completamente, ou seja, esvaziar, você vai descobrir uma experiência que muitos chamam de samadhi, ou hiperconsciência, ou ser, o objeto, ser o que você está experimentando. E como o que você vai estar experimentando é o Espírito, quando o que você vai estar experimentando é Deus, o que você vai estar experimentando é a luz dos homens, é a vida eterna. Essa vida que foi colocada dentro desse corpo dos elementos. Porque Deus é essa vida. Pode, deve e é para acontecer samadhi, que é quando se quebra a separação. E você tem a experiência do todo dentro de você. Você tem a experiência do infinito. Você, um ser finito, fisicamente, entra para dentro de si mesmo e descobre o infinito. E se torna, porque você é infinito. Você tira o véu da ilusão, da separação entre você e Deus. Entre você e a luz. Entre você e o que sempre existiu e o que sempre existirá. Essa separação acaba. Depois, acontece o inverso. Você volta a ser finito. Você volta a se sentir separado. Não no entendimento nem no coração, mas você volta a ser a alma novamente. Você volta a ser o observador novamente. Você volta a ser dentro do corpo. Lembra-se do exemplo que eu já dei? Uma garrafa sem tampa, o ar fora e dentro da garrafa é o mesmo. A experiência de samadhi é quando não existe a garrafa. A experiência de ser humano é quando está aí a garrafa. O ar de fora é o mesmo de dentro, tá? Mas aí você passa novamente a ser o ar dentro da garrafa. Passa a ser novamente a tua essência individual. A garrafa é o ego, tá? Aí você tem novamente a experiência da individualidade do ego. Eu já falei, ego não é ruim, tudo bem? É o entendimento. E aí você volta para a experiência de desconcentração, ou seja, se desliga, deixa o foco de ser só aí, e aí você vai, quebra a abstração e passa a ser novamente o ser racional que você, como ser humano, é nesse mundo. Você ainda consegue, quando você tem essa experiência, ter essa experiência, existe uma técnica para manter essa experiência todo o tempo.
Essa live de hoje não é só para você que não tem o conhecimento, mas é para que você tenha entendimento, mesmo aquelas pessoas que têm o conhecimento. Okay? Amanhã a gente continua, tudo bem? 6h33. Espero que vocês tenham aproveitado essa live. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Não se esqueçam de dar aí a presença tua, que é quando você clica aí, você está simplesmente... Não vai aparecer você, tá? Mas simplesmente vai aparecer que alguém deu um clique. Alguém... Eu consigo te ver aqui. Tá? Eu não vou conseguir te ver depois. Mas eu sei que você deu um ok. Tudo bem? Essa live estará gravada como todas as outras. Com o tempo, assim que eu tiver mais tempo, porque agora está corrido, mas assim que eu tiver mais tempo, eu vou começar a cortar essas lives em vídeos curtos, de no máximo 3 minutos, 2 minutos. Tudo bem? No máximo. Eu vou cortá-los todos, para que você possa assistir, o que as pessoas possam ter acesso. Nem todo mundo consegue ter interesse para se manter durante 1 hora. Obrigado a todos que estiveram comigo hoje. Não importa o tempo que vocês chegaram e ficaram aqui. E obrigado a todas as pessoas que verão essa live. Divulguem, compartilhem. Vale a pena para todos nós. Ok? Até amanhã, 6h33, gente. O meu telefone de contato vai estar nos comentários. Ok? Graça e paz. Fiquem com Deus.